que Deus nos acorda para glorificarmos e adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Quero parabenizar os irmãos pela leitura de todo o livro do Apocalipse, e por um motivo bem simples. O Apocalipse é um livro em que a sua primeira promessa é justamente para aqueles que o leem e entendem. No Apocalipse capítulo 1 e verso 3, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Ler e ouvir, nesse sentido aqui, está dizendo que não é apenas ler, mas é compreender o que se está lendo dentro da palavra de Deus. E o livro de Apocalipse é um livro muito vasto. Nós, lá no Seminário Teológico Harlan Grant, demos essa matéria para o curso pleno, o curso de bacharel em teologia do STHG, e passamos 2 meses aplicando as várias linhas de interpretações do Apocalipse. Não é o caso de hoje. Hoje aqui nós estamos na Assembleia de Deus Ministério Atos 2 e temos pouco mais de 15 minutos para darmos uma explanação a respeito do que significa o livro do Apocalipse. Pois bem, a primeira promessa ministrada nesse livro, como eu já falei, é a bem-aventurança para aqueles que leem o livro, mas também para aqueles que compreendem o teor desse livro. Antigamente o livro de Apocalipse era um livro que até para se ler o povo tinha medo. Eu me lembro muito bem que na época que eu criança, quando eu ia abrir a Bíblia, minha avó mandava eu abrir nos Salmos, mas quando eu só não leio Apocalipse. Apocalipse é um livro muito difícil, não se pode estar lendo de qualquer jeito. A verdade é que aquele zelo me fez ter um interesse maior pelo conhecimento de Apocalipse. E a palavra Apocalipse está ligada à revelação. O autor é o apóstolo São João, e ele escreveu isso no ano entre 90 e 100 da nossa era, ou seja, muito antes do que tudo aquilo que nós estamos vendo agora. O Apocalipse já havia sido escrito. O local que foi escrito é a ilha de Patmos, e o destinatário são as igrejas da Ásia Menor. Nós vamos ver isso logo nos primeiros capítulos, quando ele trata cada igreja com uma admoestação, uma promessa e também com uma exortação. O propósito é único, é dar esperança ao povo de Deus que está passando pela perseguição do primeiro século. Perseguição essa que culmina com a morte de vários cristãos que foram queimados nas praças de Roma, que foram decapitados nas arenas, que foram comidos por feras, enfim, por todos os martírios daqueles que deram início à igreja chamada de igreja primitiva. No primeiro capítulo é feita uma apresentação do livro, do autor, do propósito dos destinatários. Nesse primeiro momento o próprio Jesus é apresentado. Ele diz no versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus já se apresenta por ele mesmo. Ele diz: olha, eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega, as 2 letras do vocabulário grego. E aí ele diz: eu sou o alfa, ou seja, a primeira letra, mas também sou o ômega, eu sou a última letra. Eu sou o dicionário completo. Eu sou tudo, eu sou o verbo. Eu sou o que é, o que eu sou, o que era e o que há de vir. E aí ele já começa dizendo já quem ele próprio é, para que assim ele tenha credenciais de falar o que ele vai falar, porque não é uma coisa simples o que Jesus vai falar no Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3, por exemplo, a mensagem para as 7 igrejas, e é escrita em 7 cartas específicas para cada igreja. Uma linha de interpretação crê, irmão João, que essas igrejas, na verdade, a linha dispensacionalista, crê que essas igrejas, na verdade, são tipos de igreja que nós estamos vivendo. Então você vai ver que a igreja de Éfeso é aquela que perdeu o primeiro amor, assim como a igreja do primeiro século perdeu o primeiro amor. Você vai ver que a igreja de Esmirna é a continuação dessa igreja, a igreja que era perseguida, assim como hoje temos igrejas perseguidas. A igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas essas igrejas têm representações no tempo histórico.
E essa linha de interpretação é muito bem quista por nós que somos assembleanos. É interessante que no final de cada carta, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Sim, porque ouvir é diferente de escutar. Nós temos a faculdade da audição e às vezes nós conseguimos ouvir alguns sons, mas escutar é colocar no coração e entender aquilo que se está escutando. Aleluia. É por isso que muitas vezes a gente ouve alguma coisa e não discerne o que é aquilo. O que foi isso que eu ouvi? Eu não consigo discernir, mas quando eu escuto, eu aplico dentro do coração Aleluia. aquilo que está sendo captado pelos meus ouvidos. No capítulo 4 ele tem uma visão do trono de Deus. Descreve a visão do trono de Deus quando o apóstolo João recebe o convite para subir aos céus, para contemplar a glória espiritual. Olha que coisa maravilhosa. João viu algo ali tremendo e maravilhoso que ele não pôde suportar, e ele cai sobre si e se prostra diante daquele que era, o que ali fica. Se prostra diante do Senhor Todo-Poderoso. Os capítulos 5 e 6 nós temos a visão dos 7 selos, narram sobre os 7 selos do Apocalipse, e o selo representa que o livro da revelação estava fechado e será aberto por Deus para desvendar a verdade para a igreja. Deus não ia deixar a igreja passar por todo esse período sem que tivesse um norte, sem que tivesse um azimute, uma direção, algo em que nós pudéssemos entender. E aí, depois no capítulo 7, ele fala dos remidos que já estão no céu. No capítulo 7 há um outro intervalo para a visão celestial, e o último selo é aberto no início do capítulo 8. Então João vê os salvos dos últimos tempos em dois grupos: os judeus convertidos, que são o número de 144 mil, sendo 12 mil de cada uma das tribos que serão selados do Senhor, conforme Apocalipse 7, de 1 a 8, e uma grande multidão inumerável de todos os povos e nações que serão sobreviventes da grande tribulação. Logo nós entendemos que alguns ficarão e passarão pela grande tribulação. Apesar de crermos que nós seremos arrebatados antes da tribulação, conforme Apocalipse 3,10 que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que é de sobre todo mundo. Nós cremos, assembleanos, que seremos arrebatados antes da tribulação. Fica claro na Bíblia que ficarão alguns e que passarão pela grande tribulação e que sobreviverão a todos os flagelos, que não são poucos, mas Deus também fará esse povo também herdeiro das bênçãos celestiais. São os remidos do céu. Os capítulos 8 e 9 vem a questão das trombetas. Fala das 7 trombetas do Apocalipse ao abrir o 7º selo. 7 anjos recebem essas trombetas para tocar, e o objetivo das trombetas é anunciar a proximidade da volta de Jesus. Ao toque de cada trombeta, um acontecimento vem à luz para despertar a humanidade. E a visão das 7 trombetas é a terceira grande revelação do Apocalipse. Isso porque haverá muitas outras revelações. No capítulo 10, nós vamos ver, os capítulos 10 até o 14, eles formam o terceiro intervalo do livro, mostrando visões de fatos, tanto no céu como na terra, que acontecerão entre as trombetas e as taças, mas não de uma forma cronológica. Nós não podemos nos apegar à questão cronológica da Bíblia, tá? Por quê? Que faz uma relação, que na verdade o Apocalipse faz uma relação entre os fatos, que se cumprirão alguns durante as trombetas e outros durante as taças, mas ele não leva em consideração o tempo correto de cada intervalo desse. E nós, estudiosos, vamos buscar a interpretação disso. Por exemplo, para nós, assembleanos, nós seremos arrebatados antes da tribulação, estaremos no céu nas bodas do Cordeiro, e aqui na terra está acontecendo o popular Apocalipse. Está acontecendo os flagelos, está acontecendo as taças, as trombetas, está acontecendo o juízo, está acontecendo aqui na terra, porque nós estaremos no céu, baseado naquela palavra que está lá em Romanos 8 e verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Notem que essa palavra de Romanos, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não está falando das pessoas que estão aqui nesse mundo. Estão falando de pessoas que já estão no Espírito. Já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A pergunta é: será que existe algum ser vivo que ainda não anda segundo a carne? Porque eu não consigo ver. Eu não consigo
ver, presbítero João? Ninguém andando aqui segundo o Espírito plenamente. Então essa palavra de Paulo se aplica para aqueles que já estão na glória, para aqueles que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para esse, nenhuma condenação há. Então o juízo que vai ter do grande trono branco não é para nós. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Aí deverá ser um juízo, mas para a entrega dos galardões. Não é um juízo condenatório, é um juízo propiciatório, um juízo de forma de homenagem, é o que vai ser entregue para nós. No capítulo 11 nós vamos ver duas testemunhas, que apresenta duas testemunhas que serão usadas por Deus para anunciar a palavra de Deus, preparando a igreja para o arrebatamento. E aí muitos creem que essas duas testemunhas seriam a igreja e os judeus, outros creem que seria a Bíblia e as testemunhas, enfim. Mas o fato é que essas testemunhas irão pregar em Jerusalém, serão perseguidas e mortas, ressuscitadas pelo poder de Deus, e no final do capítulo 11 interrompe o intervalo para retornar ao toque da sétima trombeta. Isso tudo acontecendo aqui na terra, a igreja estará no céu. No capítulo 12, a mulher e o dragão. As duas testemunhas que do Apocalipse, que são mortas e ressuscitas, né? Exatamente. O outro diz que é Elias e Enoque. Sim. A linha de interpretação. Com certeza, existe várias, né? E aí a mulher e o dragão, no capítulo 12, retomam o intervalo para retratar a perseguição da igreja no final da grande tribulação. Nesse caso, aqueles que ficaram, né? Que ficaram na tribulação, essa perseguição. No capítulo 13, as duas bestas que emergem do mar e terra, continua o intervalo mostrando o surgimento de duas bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. E essas duas personagens, segundo a nossa crença, representam o anticristo, que é o líder político, e o falso profeta, que é o líder religioso. Aí nós temos a colheita dos salvos no capítulo 14, para no capítulo 15 e 16 abrimos com as taças da ira de Deus contra aqueles que estão na tribulação. Os capítulos 15 e 16 narram a última grande visão do Apocalipse através das 7 taças que simbolizam a ira divina. E esse capítulo 15 também introduz o cenário mostrando que 7 anjos receberam as 7 taças com ordem para derramá-las sobre a terra. Note que fica bem claro que será algo, um evento que acontecerá aqui na terra. 17 e 18 fala da grande Babilônia, os capítulos 17 e 18. Para no capítulo 19 fala das bodas do Cordeiro. Os capítulos 19 até o 22 caminham para o desfecho do livro do Apocalipse, mostrando a finalização da história da salvação. O capítulo 19 revela o louvor do céu pela conclusão dos eventos finais e as bodas do Cordeiro quando Cristo recebe sua igreja nos céus num momento glorioso de adoração. E Jesus vem vitorioso, definitivamente derrotando todo o mal, lá em Apocalipse 19, 11 ao 21. Até que novos céus e nova terra, no capítulo 21, são apresentados. O capítulo 21 conta sobre a visão do novo céu e da nova terra, revelando a glória celestial de um novo tempo na eternidade, preparada por Deus para aqueles que são salvos. A nova Jerusalém é a cidade santa celestial, que será a morada eterna de todos os santos para sempre, ilustrando como um lugar sem igual em beleza e esplendor divinos. É para lá que vamos, e quando nós falamos de céu, como crentes que somos, nós estamos falando desse céu, da nova Jerusalém que desce do céu. Para depois concluirmos no capítulo 22, que foi o que foi lido essa manhã aqui por minha esposa Shirley, que é o último do livro do Apocalipse, é conclusivo para a sua mensagem, mostrando uma ordem lógica do texto apocalíptico, após dar continuidade ao capítulo 21, completando a narração sobre a cidade celestial. Pois bem, queridos, dado o esboço de Apocalipse, eu quero me ater, ainda temos 2 minutos, aqui no Apocalipse 19, é que uma certa vez, aleluia, uma certa vez alguém chegou, eu estava numa fila para tirar uma ficha, alguém chegou e disse: olha, você é pastor? Eu sou. E se Jesus voltasse hoje, iam fazer a mesma coisa com ele, o povo está pior do que antigamente. Aí eu disse: concordo e discordo. E a pessoa disse: como é que você concorda e discorda? Concordo na primeira parte, que tentariam fazer porque o povo está pior do que antes faria. Mas quando Jesus vier agora, ele disse: eu discordo. Ele não vai vir mais no jumentinho. Jesus não vai vir mais demonstrando a sua humildade. Amém. Mas a Bíblia diz que na segunda volta de Cristo ele virá mostrando o seu resplendor e a sua glória. Amém. Não há mais jumentinho na questão. Não há mais humildade na questão.
Agora vai se cumprir aquilo que está lá em Apocalipse 19, verso 11, quando João atesta o que ele viu, e prepare-se para que você entenda o que eu estou dizendo. Eu vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muito diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiu nos exércitos que há nos céus, e em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa a ira do vinho do furor do lagar de Deus Todo-Poderoso. Na sua veste e nas suas costas tem escrito, sabe o que, filho? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, Jesus não vem mais para trazer para cá a humildade que ele se revela na entrada triunfal de Jerusalém. Da próxima vez que Jesus vier, meu querido, ninguém vai poder matá-lo, porque ele é o Alfa e o Ômega. O que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia.